Muito bom dia, privilégio estar aqui com vocês. A ideia tem alguns slides ali para a gente ficar numa página em comum. Então, basicamente, são slides informativos, são dados, essencialmente. Vou pedir ajuda para ir passando lá. Em vários lugares do mundo eu tenho visto esse cenário de guarda-chuvas com camadas, com cores, e foi a metáfora que eu escolhi para hoje para representar uma perspectiva a respeito desse mundo globalizado. Próximo. Talvez exista um sentimento a respeito de globalismo, globalidade, globalização, os nomes ainda estão sendo definidos, onde temos ali um mundo pluri, multi, inter, trans, né? E todos esses termos vêm sendo definidos de várias formas. Mas tem duas coisas aqui para chamar atenção de imediato. Primeiro, que inevitavelmente as linguagens, tudo é plural inclusive, fazem parte, e linguagem trata-se de idiomas e de outras linguagens, inclusive, linguagem matemática, linguagem artística, enfim, linguagens sinestésicas, como a dança, então nem tudo é simplesmente um outro idioma. Eles fazem as conexões com todo o outro lado do guarda-chuvas. Culturas, políticas, éticas, relações comerciais. Então, existe um pensamento que precisa conectar a linguagem com o que está além da linguagem, seres humanos, essencialmente. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Tem tudo para dar errado, mas vai ser divertido, vai dar certo. Convoco vocês a participarem. Eu vou dar algumas instruções e vocês vão reagir a essas instruções. São muito simples, gente. E eu treinei bastante, né, para que tudo funcione. Então, vamos lá, ok? Todos comigo? Sim? Vocês estão energizados do coffee break? Então, vou dar a primeira instrução. Reaja se puder, como puder. Primeira instrução. Bini an yorsen elinika de lutfen. Ninguém. Ok. Sem problemas. Eu fiz o meu melhor. Pode ser errado na instrução. Vamos tentar fazer uma segunda tentativa. Wenn Sie mich verstehen, heben Sie bitte Ihre Hand. O seu trabalho foi excelente, o meu foi razoável, muito obrigado. Uma instrução simples. Quem não entendeu a instrução, talvez chegue a sua vez, fique tranquilo. Si vous me comprenez, levez la main, s'il vous plaît. Uau! Mostra a elite, que é esse grupo aqui, né? E mostra que eu perdi muitas aulas também, né? Se me capite, alza la mano, por favor. Fácil. Eu tenho um Nikeli entre o Meckler e o Nunes. Então, são países que eu visitei, eu tenho algum contato ou trabalho. Se me entendes, levanta a mão, por favor. Ok. Todos deveriam levantar a mão. If you understand me, raise your hand, please. Ok, estamos no evento correto. Então, é interessante. Os slides não avançaram. Tinha um slide que era para avançar ali. Ele já vai avançar. Um slide com emojis ali, com carinhas. E é interessante como isso despertou talvez um pouco da minha reação. Quando eu cheguei na Turquia, foi a primeira coisa que eu falei. E fiquei 10 dias lá. E depois de 10 dias, recebendo o bom dia, boa noite, seja bem-vindo, desculpa, com licença, eu não consegui absorver absolutamente nada. Né? E numa dinâmica, o próximo, e numa dinâmica tipo essa de coletiva, a gente estava perguntando que superpoder você gostaria de ter. E tem aqueles, né? Super força, foi um a mais, volta um, por favor. Super força, invisibilidade, não tem problema. Eram emojis que refletiam o nosso sócio emocional diante de uma instrução não compreendida, e a instrução era só levantar a mão. Mas o fato é que essas conexões do plurilinguismo, elas criam um negócio na alma da gente. Então não é só da boca para fora, tem alguma coisa da boca para dentro de estabelecer conexões com outros pares pelo mundo. E aí a pergunta que vem em seguida é se estamos no mundo conectado. Então tem alguns slides que eu vou passar rapidamente, são slides numéricos, só com dados. O próximo, por favor. Esses são os voos simultâneos que passam pela nossa cabeça cotidianamente, ininterruptamente. Cerca de 1 milhão de pessoas estão penduradas nessa máquina voadora nesse momento, enquanto estamos aqui. Então, não à toa, algumas pessoas fazem sinais religiosos quando entram no avião, né? Agora vão fazer duplicadamente, porque já chegamos a ter 1 milhão de pessoas, 22 mil aeronaves. O próximo. O próximo slide mostra as conexões marítimas enquanto conversamos.
algo em torno de 55 mil cargueiros estão levando os produtos chineses para vários lugares, estão levando nossa soja, nossa carne para diversos lugares, estão trazendo e levando medicamentos cada vez mais caros para diversos lugares. Então, esse é um mundo conectado. Então, a questão da globalização, ela tem diversos níveis. Alguns, pode passar o próximo, alguns deles têm a ver com se a cultura está sendo espalhada, mas não tem mais volta a isso. Mesmo os países em guerra, eles continuam mandando coisas uns para os outros. É uma coisa interessante. Conectamos o mundo. Os veículos, né, com um pouquinho mais de veículos, a gente não vai conseguir mais sair de casa, então fique tranquilo, né? O trânsito vai deixar de ser uma situação, vai passar a ser um fato, uma epidemia, né? Porque já temos um carro para cada 5,5 pessoas, então dá para apertar todo mundo e todo mundo poderia andar de carro, né? No padrão americano, a gente não teria estradas para atender, combustível fóssil iria destruir talvez a camada de ozônio muito rapidamente. O próximo. Você foi muito rápido. Esse é interessante. 2022, ano seguinte à pandemia, quase 1 bilhão de pessoas fizeram viagens internacionais. Se você fez viagem internacional em 2022, essa estatística, teoricamente, conta contigo. Se você não fez, alguém fez no seu lugar. Fique tranquilo também, né? Mas o fato é, né, que até pelo efeito pós-pandemia, eu preciso ir, preciso sair, preciso, né, sair do meu lugar físico onde estou, mas 1 bilhão de pessoas, viagens turísticas, tem um detalhe nesse dado aí, fora os trabalhos comerciais, os acadêmicos, viagens turísticas. Tá certo que na Europa é tudo muito pertinho, aqui na América Latina também, mas ainda assim é uma viagem internacional. Uma viagem internacional, para quem já fez, sabe que tem implicações culturais, linguísticas, fiscais, etc, etc. O próximo. Intercâmbio, essa informação interessa a esse evento, né? Há 6 milhões de estudantes, ali tem as fontes, inclusive, que supostamente estão deslocados, maioria no ensino superior, alguns no ensino médio. No Brasil, temos 90 mil pessoas, segundo essa fonte, segundo esses dados, estudando fora do país, o que não é um pequeno número, mas está desproporcional em relação ao que outras regiões do planeta entendem desse intercâmbio internacional. O próximo. A conexão com a internet. Tem 5,2 bilhões de pessoas conectadas, com mais e menos qualidade, com mais e menos velocidade, mas elas estão lá para consumir mídia social, para consumir conteúdo acadêmico, para trabalhar, mas é uma expressão grande da população do planeta, porque você elimina os bebês, elimina quem não tem acesso por questões físicas, então a população jovem e adulta está conectada. Quando a gente fala do mundo conectado, a internet materializa isso. Mas a controvérsia é sobre os bebês, né? Porque as animações, né? Assim, a alfabetização por tela dos bebês, ela foi reduzindo a faixa etária, né? No shopping você encontra crianças com 4 meses, né? Expostas e interagindo de alguma forma, nem que seja chorando com um tablet. Próximo. Um outro tipo de conexão, né? E aqui as linguagens se exponenciam, porque tem tudo de tudo. 1 minuto de internet, esse gráfico antigo, ele vem sendo atualizado a cada 10 anos, esse foi o de 2023, e os tempos são em minutos, porque se você colocar em horas, em dias ou em semanas, a gente teria que usar aquela notação científica, né? 10 elevado a, porque não haveria slide para caber esses números. Então, essas são as trocas que estão acontecendo. Então, se você não acredita em globalização, não tem problema. A globalização acredita em você porque ela te incluiu nesses negócios. Né? Então, não sei quantos WhatsApp você já respondeu hoje, mas eles foram contados aqui no último minuto. Né? A internet está vendo. Né? Enfim, próximo. E nós temos algo perto de 5 mil satélites sobre nossas cabeças. Eu espero que essas coisas sejam expelidas para a órbita exterior, né, e não voltem sobre as nossas cabeças quando a bateria secar. Né, e a previsão é que em 10 anos temos uns 30 mil, porque a vaidade humana e dos países e das superpotências querem ter controle sobre comunicação. Então, cada um está lançando o seu projeto. Inclusive, o Brasil, enquanto alguns países lançam 100, a gente vai tentar lançar 1 ou 2, tem problema, estamos na corrida. Mas o fato é que temos essa infraestrutura que já talvez não dependa mais de cabos, de fios, né, e estão sobre nós. Então, o próximo. Nosso passaporte é bom, gente. Olha que coisa boa. Né? Apesar dele estar lá embaixo ranqueado, nós podemos visitar para 168 países. Né? E outro dia eu estava conversando com um rapaz que tinha
tatuagem, ele tatuou o mapa mundi nas costas, e todo país que ele visitou ele coloria, então era só a silhueta, né? Então ele estava querendo acelerar, ele tinha que tomar uma decisão, gastava dinheiro com a tatuagem ou na viagem, né? Porque dependendo é quase a mesma coisa, mas é interessante como há lugares para ir e somos bem-vindos. Olha que coisa boa. Espero que isso desperte um desejo em você, né, em julho ou ali entre o Natal e o Ano Novo, quem sabe? Pode ser uma oportunidade. O que mais? Esse gráfico me impactou, eu usei ele ano passado numa apresentação. Isso é a biomassa do planeta. Minha primeira formação em matemática, eu gosto de números aqui. Nesse quadrão, que é 100%, toda a vida animal representa esse quadradinho que vocês não enxergam, lá no cantinho, que é 0,4%. E desse quadradinho de 0,4%, a gente representa 2%. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é interessante como aquele hominídeo ele está conseguindo fazer um estrago nisso tudo, né? Só que existe também o revés. Isso tudo pode fazer um estrago na gente. Então, a questão climática tem a ver conosco e talvez, mesmo se a gente ela continue. Então, é interessante como esse tema global ele não é pequeno, né? E como nós somos pequenos nesse tema global e talvez como mesmo pouco representativo, né, da biomassa global, ainda temos uma responsabilidade bastante grande. Eu estou bem impactado com esse número aí, a faixa, porque a gente se acha muito importante e a gente é. Né? A gente é pouco importante quantitativamente, mas a gente qualitativamente pode fazer algo muito significativo quando a gente pensa em mundo. Próximo. Aí eu pergunto para vocês, complete a frase, se você quiser falar, ótimo. Se quiser responder no seu coração. Uma mentalidade global requer pluralidade de quê? O que vocês acham? Pessoas. Línguas. Culturas. Competências. Linguagem. Empatia. Ferramentas. Ok. Próximo slide. Tentando colocar tudo que vocês colocaram, né, e concordando, né, não é uma questão de certo ou errado, até porque a pluralidade na globalidade é o seu pensamento, né, que junto com o meu pensamento pode formar o nosso pensamento. Mas eu elenquei essas três coisas assim. Primeiro, você precisa ter uma visão, né, de pluralidade e de globalidade. Se você não enxerga as coisas, por isso que eu trouxe alguns números, talvez eles normalmente não são apresentados na mídia, mas a gente precisa entender esse senso de pertencimento. Eu pertenço a quê, né, neste século XXI? A que globo nós estamos falando? Que internacional? Qual o significado de internacional nas minhas palavras? E plural, para mim, significa o quê? Então, eu preciso ter um escopo, uma visão, uma motivação, né? E talvez, assim, quando eu olho para esse time aqui tão seleto, eu digo, nós somos os agentes de motivação. Se a gente não riscar os fósforos permanecerão apagados. Se a gente dedicou tempo num dia desses aqui para raciocinar, pensar, se articular em relação a essas coisas, os fósforos, e não fizermos isso a partir de amanhã, o dia mais importante desse evento é segunda-feira, né? Porque aqui a gente enche o tanque, lá a gente começa a rodar. Então, a rodagem é que vai fazer esse evento se tornar importante, né? Essa conversa, essa troca, essas iniciativas se tornarem importantes. Então, a motivação, vocês assumem a responsabilidade de ajudar a construir pelo simples fato de estarem aqui nesse dia. E o acesso. O acesso aí vem aquela questão das ferramentas. EFIGE criando inúmeras ferramentas aqui para desenvolvermos. E eu vou compartilhar uma ferramentinha rápida aqui, por favor. Próximo. Esse evento aconteceu no ano passado, o primeiro simpósio internacional de educação global e direitos humanos, feito pela Universidade do Paraná e Universidade Aberta de Portugal, que eu sou aluno e faço parte lá de um centro de pesquisa. Os dois documentos dão umas 200 páginas, 250 páginas, totalmente gratuito. Lá tem um artigo meu com essa pergunta. Há um cidadão global sendo formado na escola local? Uma pergunta absolutamente simples. Fiz uma pesquisa razoavelmente simples e rápida, e o resultado está na próxima página. Investigando 5 anos de conteúdos na escola pública e na escola privada, 2017 a 2022, pode mudar. Quando a gente fala de cidadania e cidadania global, aparecem 53 temas relacionados à cidadania e cidadania global. Os pintados em vermelhos talvez tenham uma pequena conotação mais global do que simplesmente cidadania local. Mas é uma diversidade enorme, então aqui já tem alguns desafios do que estamos falando, mas pelo menos alguma coisa já está sendo sinalizada. Na iniciativa privada, os termos mudam um pouquinho, próximo slide.
nós verificamos ali algo entre 100 escolas, entre as top 3 e top 5 de cada um dos estados do Brasil, e ali tem alguns termos relacionados a eventos, programas, cursos, formação, impressos, exibição no site a respeito de cidadania ou cidadania global. Então, assim, houve um fósforo riscado. O tema ainda tem um escopo meio disforme. Por isso que um evento como esse é importante, porque a gente começa a dar forma, dar acesso. A gente pega a visão, cria motivação e cria canais, ferramentas, estrutura para que essa cidadania, esse conceito de cidadania que está sendo formado, ele aterrize em algum lugar. Próximo slide. Então, esse é o último. É tudo sobre pessoas, né? A começar de nós, esse é o meu pensamento. Então, o plurilinguismo, no fim do dia, a gente está criando pontes de conexão entre aquele ser vivente, daquele quadro da biomassa, né, que é capaz de transformar o mundo a partir da sua transformação pessoal. E talvez essa seja uma inspiração que a gente possa levar daqui. O último slide são só pontos de conexão, que a gente vai entrar agora, talvez, num diálogo. Como eu não sabia da plataforma, usem a plataforma Layers, mas se quiser mandar perguntas direto, já manda ali, que a gente já vai tentar responder. Existe um grupo de WhatsApp de estudos globais, onde eu publico algumas coisas que podem ser interessantes, no mínimo alguns conteúdos que podem ser úteis quando vocês quiserem. Muito obrigado. Layers, just in time. Thank you very much, man. E LinkedIn é a rede que eu uso. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer aqui um bate-papo de perguntas e respostas com a professora Lara e com quem mais quiser participar. Obrigado. Meckler, muito obrigada. Sempre inspirador ouvi-lo. Queria dizer que a gente pode disponibilizar tanto esse material que você apresentou, quanto a sua pesquisa na plataforma Layers. Então, todo mundo que está com acesso a essa comunidade que a gente está criando aqui hoje, né? A ideia é que esse evento ele seja o embrião de uma comunidade de educadores que está pensando a educação internacional e a formação do cidadão global. Então, ele não se encerra após esse evento. Esse app, realmente, se a gente conseguir mantê-lo, como os nossos alunos facilmente fariam, né? Se a gente conseguir manter esse ponto de conexão, ele pode ser aí uma ferramenta poderosa para todos nós, trocando informações e etc. Enfim, globalização, é impossível não falar em plurilinguismo. Mas a gente também não está falando só de idioma, né? Quando a gente fala de plurilinguismo. Então, eu acho que, antes que alguém mande alguma pergunta aqui, eu queria começar te perguntando, né? Você acredita que, em termos de Brasil, a gente ainda falte muito a caminharmos em relação aos outros países? Ou você acredita que a gente possa estar à frente de alguns países que a gente admira e acha que está à nossa frente quando nós falamos em plurilinguismo? Perfeito. Eu interrompi minha fala por causa dos slides. Eu disse que participei de uma dinâmica sobre superpoderes, né? E alguns, não, quero ser invisível, quero voar, quero ser super força. E, assim, tem os superpoderes da infância e tem da vida adulta. Da vida adulta eu queria ter dois, né? O primeiro é a capacidade de poder me comunicar com qualquer pessoa, né? Eu queria ser infinitamente glota, né? Não tem essa palavra ainda, mas enfim, e poder entender talvez as gírias da rua da Croácia, né? Os idiomas indígenas da Amazônia peruana e os trabalhos acadêmicos poloneses. Por que não? Ia ser um superpoder maravilhoso, poder se comunicar com qualquer pessoa. O segundo poder é tocar piano, né? Minha mãe é pianista, mas nunca consegui, arranho algumas coisinhas, mas não decolou ainda. Então, preciso de algo sobrenatural para alcançar isso, ou o esforço de parar, estudar, investir e chegar até lá, o que também é possível. Então, essa é a questão. A gente, como brasileiro, talvez queiramos superpoderes sem pagar o preço ou sobrenatural ou natural de construí-lo, né? Eu estava conversando ali com a colega da Beth ali, Adriana, e a gente estava falando o seguinte, eu tenho um amigo inglês que ele me deu uma frase muito impactante, "You can have a life in Portuguese." You can have a life in Portuguese. O sentido não há um impulso necessário de sobrevivência
que te precise mover para o plurilinguismo. Você pode ter uma vida um pouco menor, um pouco mais limitada, um pouco mais restrita, mas você pode. Alguns lugares do mundo você não pode ter simplesmente uma vida na sua língua materna. Então a gente precisa criar visão, perspectiva. Ó, existe um mundo lá fora que você não conhece, ele pode ser muito legal, e você tem que perceber que life in Portuguese is short, is small, né? Ela é pequena, ela é tímida, ela é curta. Se você quiser ampliá-la, você vai ter que avançar nesse recurso. Então, não se trata, sinceramente, sobre aprender uma nova língua, um novo idioma. Se trata de semear vontades, desejos, perspectivas e gana, né? Aquela coisa assim, puxa, por que não? Né? Por isso que as crianças, às vezes, se desanimam na aula de inglês. Porque talvez você esteja ensinando inglês, talvez você precise ensinar mundo, talvez você precise ensinar fome, né, de conexão, talvez você precise ensinar perspectiva, talvez você precise ensinar visão, que aí você cria motivação e aí você dá acesso via ferramentas. Então, eu acho que a gente está bem atrás, não na aprendizagem do idioma. Gente, cada um de nós aqui passou 10, 12 anos estudando inglês, inclusive quem veio da escola pública. Inclusive quem veio da escola pública até o ensino médio. Aprendemos? 10, 12 anos, dá para aprender qualquer coisa nessa vida. Então, alguma coisa não foi bem feita e uma coisa não foi, talvez, hipermotivada. Estamos atrasados, ponto. Nem sempre é falta de dinheiro, falta de recurso, falta de ferramenta, mas a gente precisa criar essa visão e motivação nessa direção. Percorrer esse atraso nos próximos 5, 10, século XXI, para os nossos filhos e netos, eu não diria que é missão, não. Eu diria que é obrigação. Assim, não, eu diria que isso é meta, né? Inclusive sua. Né? Quem está deficiente no idioma, corre atrás, treina, enferruja, igual ginástica. Né? Aprendeu o primeiro, aprende o segundo. Dizem os entendidos que depois do terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vai num tapa. Não cheguei lá ainda. Então, assim, se isso for verdade, depois manda o WhatsApp. Né? Mas estamos atrasados, simples assim. E eu acho que um ponto importante de ser considerado é que a gente tem a questão dos rankings internacionais. Quando nós olhamos, né, os rankings internacionais, a gente tem muito orgulho das universidades públicas que nós temos, que produzem muita ciência, produzem muito pesquisa, né, conhecimento, mas por que a gente não sobe esse ranking, né? Que a gente está lá sempre no meio dos 200, no meio dos 300, né? E um dos itens interessantes é que um dos critérios de internacionalização das instituições é a internacionalização dela, e não só a produção científica, mas a troca de estudantes, né? Então, as nossas universidades mandam muitos alunos, mas recebem muito pouco, porque a gente não tem, ou pelo menos tem muito pouco, oferta de classes em inglês dentro das universidades. Então, ou a pessoa está disposta a vir aprender português, né? E a Nicole aqui é um exemplo disso, mas vamos combinar que a gente também não facilita para essa internacionalização acontecer. Então, essa próxima geração que está vindo aí, com tantas escolas, com programas bilíngues e ofertando. E assim, a gente também não oferece porque muitos nossos alunos da graduação também não dão conta de assistir uma aula oferecida em inglês. Então, é essa mentalidade que precisa ser lá de baixo, para a gente também avançar com a qualidade das universidades, que não é ruim, mas que não atende alguns dos critérios exigidos pelos rankings internacionais. Claro, quanto eu posso ser direto nas minhas opiniões aqui? Por favor. A opinião é sua. É então só uma não opinião. Me responsabilizo. E é uma versão, não é uma verdade. Eu já lidei muito com ensino superior. Nesse momento eu lido profissionalmente com uma plataforma que se propõe a ajudar escolas curricularmente com inglês, né? E lugar comum. Tá muito difícil conseguir profissional hoje. Olha, é um sofrimento, professor de inglês, coordenação de inglês, então, ixi, nem se fala. Só quando a escola é rica, é grande, não sei o que e tal. Assim, tudo bem ouvir isso no primeiro ano, no segundo. Depois de 10 anos, você continua com essa mesma fala, né? Alfabetiza essa criatura em inglês, alfabetiza a escola toda. Gente, não tem coisa mais barata do que curso de inglês. Não tem nada mais barato do que você formar 50 professores para multiplicar para 1.000 alunos. Né? Então a gente quer ir na ponta sem passar pelo meio. Eu sou casado com uma professora há 30
31 anos. Não posso errar, porque se ela estiver ao vivo, já sabe o que acontece. Né? E é interessante, eu vivo, né, a profissão em casa. E toda vez que você atropela o professor, não, essa plataforma é para as crianças, essa aula, esse material, e não trata ali o professor, então, bilíngue o professor, qual a dificuldade? Se ele não quiser, tira ele, botão que queira ser bilinguado, sem problema. Né? Se a gente acredita no lifelong learning, não é lifelong learning para alunos, é para o ser humano, o que nos inclui, o que inclui o professor que você tem. Né? Então, talvez seja mais barato investir em formação daqueles que querem, porque aqueles que querem vão acabar criando um corpo para aqueles que não querem. Talvez seja mais barato do que o turnover. Né? Isso é uma posição de gestão, não é uma posição nem pedagógica nem acadêmica, mas vocês são gestores e vocês acreditam numa transformação plurilíngue que precisa ser feita, então por que não dar esse passo? Né? Mas por que esse passo não é dado? E por que o professor não aprende sozinho também? Né? Já que ele é professor, deveria ser um eterno aprendiz, porque talvez falte a visão, a motivação e o acesso. Por isso que aquelas três coisas ali eu destaco como importantes. Se falta visão, planta a visão. Se falta motivação, dá um empurrão. Se falta acesso, paga, abre o canal, sai mais barato. Né? E você cria essa oportunidade. Nas faculdades, as mesmas coisas. Né? Então, os professores podem se dar ao luxo de serem doutores que não falam inglês. A minha opinião, sempre uma versão, nunca uma verdade, é exatamente como o professor da Facamp falou aqui. Se alguém merece ser graduado, merece ser bilíngue. Senão não deveria nem ser chamado de graduado. Graduado em quê no século XXI? Né? Em profissional brasileiro ou um profissional para o Globo? Né? Um especialista, um profissional, enfim, graduado em quê? Né? Mas é muito honesta essa opinião, eu prefiro não dar. Né? Então faz conta que vocês não ouviram nada disso. Mas é um desafio de gestão antes de ser um desafio linguístico, pedagógico, acadêmico, e você precisa fazer uma interferência do porte, da visão que você tenha sobre a internacionalização da sua organização. Faz sentido isso? Ok? Desculpa. Vamos lá, temos uma aqui, da Rosa. Meckler, visão e motivação, nestes casos citados por você, deverá suscitar resiliência, não? Pois uma cultura diferente, adaptar-se e respeitar o outro é essencial. O que acha? Ah, as palavras às vezes são ruins e elas servem de desculpa, né? Resiliência eu gosto da propriedade da física, não da psicologia, porque eu não tenho formação em psicologia, quase fui professor de física. Quase me formei, fiz faculdade de física, mas fiquei na matemática só. A resiliência é a capacidade de retornar ao estado original depois de sofrer uma ação de pressão, né? Então, você tem ali um estado original que você precisa voltar. Quando você não volta a esse estado, você perdeu a resistência e você sofre um dano ali irreparável. Então, essa resiliência é essa posição de volta, né? Então, quando você pega alguém que está na miséria, né, a resiliência não é resistir à miséria, porque ela precisava ter num estado, ela precisava ser elevada a um estado de mais potência, para caso ela tenha alguma perda, ela volte a um estado de potência e não permaneça num estado de miséria. E a miséria pode ser econômica, pode ser social, pode ser cultural, pode ser intelectual. Então, a gente tem que subir a régua primeiro, antes de criar resiliência, porque senão a gente fica numa resiliência a respeito da mediocridade e chama isso de respeito ao meu jeito de ser e individual. A gente tem que subir a régua. Aqueles que acreditam que a régua precisa ser subida, suba a régua, crie aspecto para isso. Então, não é desrespeitar as pessoas, né, mas é desafiá-las, é mostrar oportunidades. Né? Por isso que eu sempre gosto de começar por informação. Eu adoro aula expositiva, porque senão a gente não nos nivela. Né? Eu não gosto de aula expositiva chata, mas aula expositiva que me faz pensar, eu amo, porque ela cria insights, cria informação relevante, poder. Então, assim, talvez a resiliência, pseudo-resiliência, que pode ser um estado de mediocridade disfarçado, ela precisa ser desafiada com novas informações, novas perspectivas, novas visões a respeito do que o plurilinguismo abre. E assim, o caminho mais fácil, aí eu tenho que concordar com a Lara e com todo o esforço da EFIGE, é o inglês, né, gente? Assim, aí eu tenho que concordar com a Suassuna. Pensa numa linguazinha fácil, né? Ele que disse, pensa numa língua difícil, é espanhol, francês, as línguas latínicas, línguas nórdicas e tal, asiática, né? Eu não sei se tem dorameiros aqui, sempre tem. Se confessa aí, já riu, tem, né? Então, uma coisa dos que assistem dorama é aquele final, lá em casa tem uma dorameira, a gente tá brincando com isso, e aí, já almoçou, né? Já jantou, né? Os dorameiros estão rindo, então tem mais do que você, fique tranquilo. Né? Então, assim, a gente precisa ter acesso a isso para entender cultura.
e semear esse desafio, né? Eu estava conversando com alguns colegas, eu tenho essa fala muito particular, muito pessoal, assim, zero espírito de vira-lata, gente. A gente é tão grande quanto qualquer parte do mundo que a gente queira superar, né? Não pela superação em si, mas para superar nós mesmos, né? Então, resiliência, cuidado com a resiliência, né? A gente é instituição de ensino, a gente está em educação, né? A gente puxa a barra. A gente não se conforma com a barra, né? Talvez seja o que inclui professores, o que inclui coordenadores, né? Como eu trabalho numa empresa multinacional, as escolas que têm projetos bilíngues necessariamente têm coordenadores bilíngues. Aqui no Brasil tem uma particularidade. É difícil conseguir professor, mais difícil ainda ter coordenador. O coordenador é do ciclo, da escola, do turno, seja lá o que for, e ele fica refém, às vezes, de professores que dominam a língua mais do que eles. Tudo bem, isso é um fato histórico, é o que temos, mas não é o que devemos nos conformar por resiliência, né? Então tem que ter cuidado com o uso lugar comum desses termos. Muito bem. Bom, temos mais uma aqui do Meckler. É sabido que o idioma é fundamental para a globalização, mas o processo não se restringe a ele. Em sua opinião, como proceder para construir um cidadão global frente a uma escola e um sistema conteudista e famílias que insistem em ver a educação como custo e não investimento? Obrigado, Nildo, pela pergunta e Rosa também pela pergunta anterior. Assim, a gente tem aquela discussão de gestão, não é discussão pedagógica nem acadêmica, até porque eu não navego, eu não vim dessa origem, né? Se aluno, família, é cliente, usuário, ou é só aluno, seja o que for, né? A gente tem essas discussões, porque tem um contrato que é no mundo privado. Gente, para de discutir isso, é perda de tempo, não faz diferença. É uma diferença que não faz diferença. A diferença que faz é o seguinte: você vai precisar educar as famílias também. Essa é a diferença que faz diferença, né? Porque assim, a fruta não cai muito longe da árvore, né? Numa família que não valoriza o plurilinguismo, né, ela vai produzir talvez filhos heróis, que eles valorizam e a partir deles criam uma outra história, ou vão atrás de escolas sob pressão, aquelas assim, troca o chip dessa criança, faz ela falar 18 idiomas e tirar nota 1000 no Enem, etc. E eu estou pagando e você dê conta de fazer isso. Então, não é uma relação saudável numa perspectiva de educação a longo prazo. Agora, como é que a gente educa os pais? Visão, motivação, acesso, ajuda bastante. Divide com ele informações, o que é esse mundo bilíngue, porque senão você convence o aluno, convence a família, né? Assim, uma história simples, né? Eu tenho uma prima que mora na Finlândia, pernambucana, ela tem uma barraca de tapioca, ela tá ficando mais rica do que eu, né? Tapioca Soul, o nome. Tapioca e coxinha, na Finlândia. Vai saber, casou com um finlandês. Mas nunca aprendeu o idioma finlandês, fala inglês, porque todo mundo fala inglês, e aí, por ter a prima lá, a gente começa a conhecer. O sistema educacional finlandês todo deve ter uns 2 milhões de alunos. Todo ele. Do berçário após doutor. Né? Gente, 2 milhões de alunos tem grupo educacional aqui no Brasil que sozinho tem isso. Né? Então, assim, é um universo bem menor. Então, não dá para comparar muito bem. O ministro de Educação lá é equivalente a um diretor de uma empresa de grande porte aqui. Segunda coisa, em algum momento me contaram essa história, depois vocês verifiquem, valida, que em um determinado momento, para se casar na Finlândia, tinha que ser alfabetizado. Então, isso deu um empuxo, né, assim, analfabeto não casa. Eu digo, então, se o filtro é esse, o amor é lindo, vamos alfabetizar para casar. O segundo empuxo é que traduzir e dublar material ocidental, principalmente inglês lá, era muito caro, não tinha recurso, tinha dinheiro, não tinha investimento, então as coisas passavam em inglês, né? Então, por osmose, por inércia, por teimosia, muita coisa em inglês naturalmente foi absorvida pelos avós, pelos pais, e hoje os filhos são bilíngues. Então, assim, não sei se você vai continuar indo assistir com seus filhos filme dublado no cinema, gente. Porque o hábito é hábito, né? Mas é mais fácil. Fácil para quê? Por hoje, mas para amanhã é mais difícil. Né? E aquelas crianças de 3 anos, que eu já tive uma em casa, 2, na verdade, hoje tem 27, 21, que assiste aquele mesmo desenho animado 42 vezes, né? E é legal, do meu menino, assim, o Spirit, né? O cavalo indomável lá, conhecia todas as falas, etc. Chegou um determinado momento que a gente botou a fala em inglês. E depois começou a botar a legenda em inglês, quando ele já tinha 5, 6 anos lá. E tudo bem, né? Ele conhece as falas em português e inglês de um desenho animado que ele gostou. Então, assim, tem que alfabetizar os pais, porque eles não vão descobrir isso sozinho. O pai é contador, técnico de informática, publicitário, pedagogo é você.
você, né? A sua estrutura. Então, talvez incluindo, aí o custo se dilui, o investimento de horas de imersão, ele ultrapassa a sala de aula. Porque a sala de aula é muito pouco, gente. Só da sala de aula está tudo em português aí fora. Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai lutar contra? Não é para lutar, é para compor. Né? Então começa a desafiar um pouquinho nesse sentido. Só um último exemplo aqui, muito rápido. A cada 2 anos, a gente tem uma oportunidade plurilingüe ímpar. Ah, é? Temos. Copa do Mundo e Olimpíada. Na ímpar. Geografia, história, línguas, culinária, moda, cultura, guerras, geopolítica, o que você quiser, você explora das Olimpíadas. Tem uma agora, o que você vai fazer agora para Paris? Né? Esse ano a gente podia ter umas aulinhas de francês na escola. Né? Não para se qualificar, alcançar diploma e certificado em francês, mas para entender que tem um mundo lá fora, né? Numa cidade que vai reunir cento e tantos países e que faz sentido. Por que tem aquele esporte lá, não tem aqui? Por que o nosso tem aqui, não tem lá? Né? Então, assim, há projetos interdisciplinares, eles estão por aí. Né? Rodas não precisam ser inventadas, mas a ação de gestão precisa ser feita. Muito bem, muito bom essa fala. Eu acho que para todos nós é uma inquietação, mas a gente precisa seguir adiante. A Suzy acabou de mandar uma e eu vou pedir para a gente falar muito rapidamente, Márcio. E a gente continua também pelos E contatos. temos o almoço juntos ainda e vamos poder falar mais. Vamos botar a da Suzy aqui. Aqui a pergunta sobre o resumo é a avaliação, como você imagina manter um padrão e um rigor. O que eu fiz lá em casa? Depoimento pessoal. Ou você prepara para a prova ou prepara para a vida. Né? Casado com a professora, isso é muito mais fácil dizer. Né? Então, nós nunca preparamos nosso modelo mental doméstico. Nós nunca preparamos nossos filhos para serem performers de concursos de resultado, etc. Mas preparamos eles para serem performers na vida. Então, tirar um 7 na prova de inglês, tudo bem, mas viajar e gostar, e se interagir, conhecer pessoas e aprender errando, isso era muito importante. Ir para um lugar onde não se conhecia, falar um idioma que não se conhecia, isso era importante. Então, a gente precisa criar valor, talvez, naquilo que precisa ser avaliado. É óbvio que os rankings existem, inclusive para permanecer estudando, mas não só. O ranking ele vai se sustentar para um grupo de famílias, um grupo de estudantes que tem aquelas aptidões linguísticas superiores aos outros. Mas os outros, eles podem adquirir outras aptidões linguísticas e aprender sinestesicamente, enfim, pelas outras inteligências múltiplas, qualquer coisa, inclusive idiomas. Então, a gente precisa ter multiplicidade de abordagens, porque preparar para a prova é extremamente limitante, embora a gente saiba que é necessário. Então, talvez a diversidade... A gente está no mundo diverso, aprove ao universo que a gente nascesse no século XXI, então cabe a nós lidar com essa diversidade enorme, inclusive de não se limitar a processos de avaliação formal, mas tê-los também em perspectiva. Né? Ninguém pode morrer porque não foi bem numa prova. Né? Não foi bem naquela prova, mas a prova real é viver. Né? Então, ela tem que ser bem na vida. Né? Então, perspectivas, visão. Né? Se o plurilinguismo não se encaixar nisso adequadamente, você vai ensinar inglês. Né? Você vai ensinar inglês e vai ensinar como performar numa prova. Eu acho que isso é pequeno demais para o século XXI, embora absolutamente necessário.